gente, eu sou a Maju. Eu sou a Crícia. E esse é o primeiro vídeo do nosso canal, porque a gente basicamente teve a ideia de fazer um canal para deixar algumas coisas registradas que a gente simplesmente queria compartilhar com as outras pessoas, coisas que a gente aprende ou que a gente já sabe, queria passar para as outras pessoas mesmo. Então a gente tá aqui na fé, gravando. E hoje a gente vai falar sobre Diferenças de faculdade. de pública para privada, isso mesmo. É, isso aí. Porque nós duas fazemos cursos diferentes, só que em faculdades diferentes. E eu faço na faculdade pública e a Cris na faculdade privada. E como a gente, chegou também para ir para pública e para privada, é uma história legal, que eu acho que muita gente passa pela mesma situação. E a gente queria levantar alguns pontos positivos e outros negativos das duas faculdades para você que está aí prestando vestibular ou que você que pensa em fazer um curso superior, ter mais ou menos um norte, né? Sim. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o método de ingresso nas universidades. Então, você pode falar primeiro, eu acho. Então, na faculdade particular é mais fácil. O vestibular não exige tanto como da faculdade pública, como federal, essas coisas. Então, a prova é muito diferente. Eu prestei para as outras também, para as públicas, e vi uma diferença muito drástica nisso. Porque, a concorrência é menor em privada, eu acho, e as vagas tem mais número de vagas, ao contrário da pública. Então, isso eu acho que o método, de entrar não foi muito difícil. Não foi tão rígido. E no caso da Crícia, a faculdade que ela prestou, na época eu prestei também, e a prova teve uma fase só, né? É só uma fase. Na minha faculdade foi só uma fase. Foi uma prova de múltipla escolha, não tinha muitas questões, tinham 60 questões? Era 60. 60 questões, uma redação, e muito diferente, por exemplo, do vestibular que eu prestei. Eu faço Unesp. E eu faço Unhara, que é a faculdade daqui da minha cidade. E os vestibulares foram completamente diferentes mesmo. Nós duas prestamos os dois. E o vestibular da Unesp, eu acho que muita gente tem mais conhecimento, até porque é um vestibular de todo o estado de São Paulo. E ele foi muito diferente, teve duas fases. A segunda fase é uma fase escrita. Eu não lembro certinho quantas questões de múltipla escolha eram na primeira, eu acho que são 90, né? Enfim, e as notas de corte mudam de acordo com o curso. E a concorrência é muito maior. E a concorrência é muito maior, porque são um número maior de pessoas prestando. E menos número de vagas. Isso, né? e um número muito reduzido de vagas. E é uma prova que exige mais de você. E é uma prova que eu acho que quem estudou em escola pública a vida inteira tem mais dificuldade, justamente por exigir mais. Mas é uma prova que exige um pouco mais de você. E é uma prova que, pelo que eu percebi quando eu prestei, é uma prova mais voltada para a área de humanas mesmo. Tem muito mais humanas do que uma prova, por exemplo, da FUVEST, que não tem filosofia. Sim. Na prova da FUVEST. É bem assim mesmo. É uma prova bem voltada para as humanidades, mas assim como a da... O Enem também é mais assim, das humanidades. o Enem também. Só a da FUVEST que não é, mas As outras, elas costumam focar mais, né, nas humanas. Eu acho que a Unicamp também é uma que, tem bastante de todas as áreas, mas a da Unesp, querendo ou não, você tem que saber mais humanas. É uma prova feita pra galera de humanas. Desculpa, exatas, mas é verdade. E é basicamente isso, sobre o método de ingresso mesmo e sobre questão de mensalidade, depois que você entra, né? Particular já tá falando, é particular. É que nem escola, você tem que estar lá e pagar todo mês se você não é bolsista. Então isso exige um pouquinho mais, sabe? Por isso que eu acho que tem tanta concorrência pra pública por causa disso. Você não vai precisar pagar, você não vai não pagar diretamente. Sim. Porque todo mundo tá pagando alguma coisa, entendeu? Mas particular é isso, né? Não adianta, você não pode fugir que você vai ter que pagar se você não é bolsista. E como a Crícia falou, as públicas, elas são públicas em partes. Porque, querendo ou não, principalmente quando você mora fora, né? No meu caso, eu já morava aqui na minha cidade, que tem Unesp, então foi muito mais fácil pra mim. Mas eu vejo o pessoal da minha cidade que mora fora, o quanto eles gastam é equivalente a você pagar uma universidade particular na cidade que você mora mesmo, sabe? Porque é gasto com casa, com, transporte, porque querendo ou não, comida, exatamente. Sem contar as coisas que você tem que pagar dentro da faculdade. A faculdade é pública, mas ela não fornece material. Pelo menos no meu curso, a gente tem que ir atrás de todos os livros, ou pagar xerox, ou comprar mesmo. No caso, eu comprei alguns livros, mas a maioria é xerox, só que mesmo assim, quando os livros são grandes, o xerox ele fica mais caro.
E para quem não tem tanta condição, isso pesa muito. A gente acha que não, mas faz uma diferença imensa no final do mês. Então, essa parte de até onde é pública a faculdade é uma parte discutível, que eu não vou me alongar muito aqui, mas vai além do que a gente conhece por faculdade pública. Não é muito bem assim, existem restrições, né? Sim. E eu tô indo pra trás porque a gente fez um roteiro. E a gente vai falar agora um pouco da recepção dos ingressantes, dos calouros, no caso, né? Isso. Na minha faculdade, tipo, no meu, não é na faculdade inteira, mas no meu curso tem trote e, tipo, tem festa, nessa semana tem festa quase todos os dias, mas depois disso acalma, sabe? Mas tem trote, o trote não é muito pesado, é tranquilo. Eu não participei, mas muitas pessoas participaram. E é tranquilo, sabe? Os veteranos são bem legais, assim, eles tentam introduzir mesmo a gente na faculdade, tentam puxar assunto, sempre faz esses eventos, essas festas, já pra enturmar a gente. Foi, tipo, tranquilo isso, foi normal, foi muito legal. No meu caso, o trote é proibido dentro da Unesp, certo? E o meu curso, por ser um curso bem assim, das humanas mesmo, e porque também tem outros cursos das humanidades no mesmo campus, por exemplo, ciências sociais, eles têm um movimento muito forte contra o trote mesmo, contra essa coisa de veterano, bicho, essa hierarquia, né, que existe dentro da faculdade, até porque isso já deu muito problema, já causou até morte, assim, dentro da faculdade. A gente sabe que trote não é uma coisa que se pode brincar muito, Sim. né, porque tem gente que leva isso muito para um lado cruel e acaba machucando as outras pessoas, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, assim, eu não recebi trote, eu recebi dos meus amigos, mas eles só me pintaram e nem foi dentro da faculdade, nada do tipo. Eu não recebi trote, tanto é que os veteranos, a gente nem chama eles de veteranos, sabe? A gente trata os veteranos como pessoas normais do curso, não tem essa coisa de hierarquia, de você ter que obedecer o veterano. Nos outros cursos, assim, no meu especificamente, essa coisa de veterano, bicho, calouro, ela é menor justamente pela situação, assim, do curso. Porque os outros cursos ainda tem um pouco disso e a galera ainda pega um pouco no pé. Mas o meu curso mesmo, assim, não tive trote, não teve nenhum desse tipo de coisa. E quanto às festas, gente, na minha faculdade tem festa todo dia. Sério, sempre tem festa. Se você quiser ir e fazer alguma coisa, tem nada pra fazer, vamos ver se tem festa, sempre tem. Ah, na minha, isso já não tem. Tipo, a primeira semana sempre tem. Mas depois você acha que é tudo aquilo ali e não é, entendeu? As pessoas se acalmam. É tipo, tem uma festa ou outra, mas não é tão assim. Na minha sempre tem, acho que só de sexta-feira que tem menos, porque o pessoal normalmente volta pra cidade, então de sexta não tem muita festa, mas assim, festa sempre, e tem dia certo pra festa ser open bar ou não. E assim, muita festa, regada muito álcool. E a estrutura, agora. A estrutura dos prédios, da faculdade mesmo, das instituições que estão dentro da faculdade. Na minha faculdade, tipo, a estrutura é boa, assim, sabe? Tem ar-condicionado, é um lugar agradável, tipo, não é tão desleixado, sabe? As pessoas cuidam um pouco mais, porque é particular, então a gente tá pagando pra ter um negocinho melhor. Mas, tipo, eu sinto falta de um campus grande, muito verde, essas coisas que tem na maioria das faculdades públicas, porque é um lugar, sabe, mas tem ar livre, sabe? A minha é mais, tipo, é um prédio comum, e eu sinto falta um pouco desse tipo de estrutura, sabe? De ter um espaço maior pra gente, sabe, passar o tempo até estudar mais, sabe? Isso é uma coisa que eu não gosto, porque é em prédio mesmo. É um prédio muito grande, com milhões de corredores que a gente se perde, mas, tipo... Mas não tem a parte aberta, né? não tem essa coisa de ar livre, tem tanto espaço na Unesp, porque é enorme aquilo lá. É maravilhoso aquilo. Na minha não tem, né, isso? Meu campus, ele é bem grande, tem uma área verde, que nem a Cris falou, que é gigantesca, assim. A área verde é muito maior do que os prédios de concreto mesmo. Mas a estrutura, assim, é ótima. Realmente não tem o que reclamar. Por ser do governo, agora com a situação do nosso país, eu não sei como isso pretende ficar futuramente. Não sei se isso está certo, mas vamos lá. Não sei como isso vai ficar no futuro. Mas as salas têm ar-condicionado também, as lousas são brancas, não falta pincel de lousa, as carteiras estão em bom estado. E assim, sabe, eu não tenho do que reclamar. A parte verde, toda vez eu vejo gente cuidando, as pessoas estão cortando a grama, estão recolhendo folha, tem jardineiro lá que está sempre lá para cuidar. Então é uma coisa que eu nunca
acho que nesse momento posso falar que é desleixado, que não tem cuidado, que não é verdade. As coisas estão, assim, em estado bom, sabe? A estrutura é boa, tem muitos prédios, o campus, né? Pelo menos lá, aqui onde eu faço, ele é dividido, né? Então, para cada área, cada curso tem um prédio, às vezes o mesmo prédio divide em vários cursos, mas eu realmente não tenho do que reclamar sobre a estrutura da faculdade. Inclusive, a única coisa é que o nosso restaurante universitário, nesse campus específico, ele está em reforma faz muito tempo e as pessoas precisam desse restaurante, ele está parado. Mas eu acho que isso é um problema sério que precisa ser resolvido pelo governo e que na faculdade particular, por exemplo, não tem. Se tem alguma coisa faltando, se tem alguma estrutura faltando, entendeu? As pessoas vão atrás muito rápido. É, isso porque, tipo, a gente tá pagando, então a gente tem que reclamar daquilo que a gente tá pagando, entendeu? Então a gente quer ter um lugar melhor porque a gente tá pagando por aquele serviço. Então, tipo, se tá alguma coisa errada, os alunos vão reclamar. Lá tem diretor acadêmico, então, tipo, a gente passa alguma coisa que a gente tá achando ruim pra eles e eles vão atrás disso pra mudar, entendeu? E eles mudam. Tipo, tem alguma coisa errada, vai consertar aquele negócio tá errado, entendeu? Então é mais fácil isso na faculdade particular, que você, tipo, tem mais voz lá dentro. Porque você tem mais direitos, vamos dizer assim, porque você tá pagando por aquilo. Lógico. Na faculdade pública, os alunos têm bastante voz em quesito de assim, fazer projetos dentro da universidade, sabe? Os alunos, eles têm muita abertura para fazer projeto lá dentro e esse tipo de coisa. A gente faz muita assembleia, plenária, tem sempre outros projetos, assim, que os alunos mesmo montam. Então, é bem legal, mas quando se trata de reclamação a respeito de qualquer tipo de coisa, principalmente de estrutura, professor, esse tipo de coisa, é complicado, porque por mais que você reclame, que você vai atrás, que tem um grupo de pessoas que estão se movimentando para essa causa, como isso é um plano governamental, né, refletido no plano do governo, que não diz respeito só a esse campo, diz respeito ao governo do estado de São Paulo. Essas coisas, essas reclamações, elas demoram mais tempo para surtir efeito. Então não é uma coisa que é rápida, às vezes demora muito tempo, tem que entrar a justiça no meio, porque as coisas não andam. Aí tem todo aquele papo de desvio de verba, ou coisas que eram para ir para a faculdade e não vão, porque a gente sabe que o nosso país é cheio de corrupção. Então é complicado, entendeu? E nesse ponto a faculdade particular é muito melhor, porque você tá lá e quando a própria direção da faculdade já não identifica o problema e já vai lá e arruma rápido, né? Os alunos, eles têm total capacidade de fazer isso, assim, num tempo muito menor do que os alunos que estão na universidade pública. Não tem tanta burocracia como tem na faculdade como pública. tem na pública, isso é verdade. E agora a gente vai falar um pouco da grade curricular, dos horários, intervalos, esse tipo de coisa. Então... É meio... Na minha faculdade, os horários são bem tranquilos. É muito melhor que escola, porque eu não preciso acordar 7 horas da manhã. Tipo, eu preciso acordar 7 horas da manhã, mas eu não preciso sair 7 horas da manhã. Então, tipo, eu vou às 8 horas da manhã, começa a minha aula. Eu tenho 2 aulas só em cada dia. Então, tipo, eu tenho a aula das 8 às 9h30. Tem intervalo de meia hora. E depois eu volto para a última aula, que tem 1h30 também. E só isso, eu não tenho aula à tarde, mas a faculdade está lá, se eu quiser ir lá para tirar alguma dúvida ou estudar mais, eu posso ir, mas eu não tenho aula à tarde, é só de manhã mesmo, e são sempre 2 aulas só por dia. No meu caso também é a mesma coisa da Crícia, eu também só tenho 2 aulas por dia, minha aula começa às 8, acaba meio-dia, e assim, a minha grade, eu não sei como, eu acho que ela pode mudar, inclusive os horários eles podem mudar, eu não sei se vai ser assim todos os anos de curso, eu creio que não. E o meu curso, quando você presta o vestibular, tem 2 opções, né, pelo menos no meu campus, que é diurno ou noturno. Eu faço diurno, e mesmo assim tem dias que eu tenho aula à tarde, os professores marcam, então eu acabo passando o dia inteiro na faculdade, e eu não tenho intervalo, o que é péssimo, mas isso eu acho que é, pelo menos no meu campus, específico de cada curso, sabe? E eu acho que é mais questão de conversação com os professores mesmo, para eles darem ali uns minutinhos pro pessoal ir comer. Mas eu não tenho intervalo, é ruim, porque você tem que perder a aula muitas vezes para sair para comer ou para fazer alguma coisa que você precisa fazer. Ou você precisa voltar à tarde para a faculdade para fazer esse tipo de coisa, né? Que no caso deles não precisa. É bem organizado esse negócio aí. Tem horário mesmo e os professores cumprem esse horário, tipo, não ultrapassam o tempo deles. Então a gente tem nosso intervalo bonitinho lá. No meu caso, tem professores que eles chegam no horário
e saem da sala no horário. Só que tem professor que, chega muito atrasado, acaba da hora, a gente tem muito menos tempo de aula. Assim como tem professor que não respeita o horário do próximo professor e passa, sabe? E aí você chega na outra aula, o cara já tá falando, e aí não dá tempo de você fazer nada, não dá tempo de você sair da sala pra ir pra outra sala, porque a gente não tem aula na mesma sala, você tem... Então, é outra diferença, porque eles têm que trocar de sala, a gente não. Então, os professores vêm na nossa sala, tipo, é uma sala só. Por enquanto é assim, e eu acho que vai continuar sendo assim nos últimos 5 anos. Mas a gente não precisa sair da sala, não. Os professores que vêm mesmo, então eles respeitam esse horário, porque tem outro professor que tem que entrar ali. Sim, no meu caso a gente muda de sala mesmo e depende muito de professor, na verdade. Não dá pra eu falar, todos os professores atrasam ou todos os professores vão no horário. Não. Depende muito de professor. E os professores. No caso da universidade pública, todos os professores eles têm assim, um currículo muito exemplar. Assim, eles têm uma formação ótima. Se você for parar pra pesquisar o Lattes dos professores, é um negócio absurdo. Explica o que é Lattes, porque eu não sabia o que era Lattes, tá, gente? O Lattes é um documento, eu não sei muito bem a definição certinha de Lattes, mas eu sei que é um documento onde ficam registradas todas as suas atividades no meio acadêmico, tudo que você já fez, fica registrado ali. Então, no caso dos meus professores, todos eles têm, assim, um número incontável de projetos e coisas que eles fizeram mesmo. E você olha para aquilo e você pensa, meu Deus, nunca vou conseguir fazer isso na vida e não sei como essas pessoas conseguem. Então todos eles são mestres, doutores, assim, todos são pesquisadores, inclusive. Porque para estar na faculdade, gente, Tem que ser pesquisador. Os professores têm que ser pesquisadores. Então... E isso até certo ponto, eu não sei até que ponto isso ajuda. Porque tem alguns professores que eles acabam voltando muito a aula deles para a própria pesquisa deles. Porque às vezes o professor ele nem quer estar ali dando aula, mas ele tem que estar justamente porque ele está numa pesquisa, entendeu? Uhum. Então eles acabam às vezes puxando muito a aula para a pesquisa deles, alunos acabam perdendo algum tipo de informação. Fugindo um pouco do que era para eles estarem aprendendo. Exatamente, fugindo do assunto, mas assim, em questão de conhecimento, quando o professor ele sabe da aula, quando ele está ali porque ele quer, por gosto mesmo, você aprende uma quantidade incontável de coisas, porque eles têm muito para oferecer, justamente pela formação, entendeu? Sim, então. Na minha, os professores não precisam ser doutores nem mestres, mas a maioria são doutores e são mestres. Na minha faculdade, pelo menos é assim. Mas eu acho que, no geral, todas as faculdades particulares não exigem esse currículo tão exemplar como uma faculdade pública, federal, essas assim. Mas eles são muito bons, eles respeitam muitos horários, porque eles estão ali, sabe? Eles estão sendo pagos pra estar ali e a gente que tá pagando eles. Então, tipo, se eles atrasarem, eles sabem que nós, alunos, vamos reclamar disso, entendeu? E isso vai ser ruim pra ele, porque ele pode ser demitido. Então, acho que é isso só dos professores que eu tenho que falar. E uma coisa que a gente esqueceu de falar no nível de ingresso é que para você fazer algum programa de pós-graduação, as universidades públicas, elas cedem bolsas. Elas têm muito programa de apoio nesse momento, né, assim, de situação política do país, espero que continue dessa forma. Mas elas têm muitos programas de apoio. Na graduação também, as pessoas elas têm possibilidade de fazer intercâmbio e ganhar um diploma por isso, sabe? E tudo de graça. Tudo de graça, exatamente, com o governo lá bancando você para estudar, sabe? E na faculdade pública eu acho que isso é mais difícil, não são todas que têm. Né? Na particular. Na particular, é verdade. Na particular. Eu não fui tão atrás disso ainda, mas... Tem pós, tem doutorado, mas é tudo uma coisa que você vai ter que desembolsar ali e tirar do teu bolso. Então, é mais complicado isso, não é tão, tipo, acessível como é na faculdade pública. Mas da estrutura, assim, do ingresso, é basicamente isso. E a gente vai falar bem rapidamente de greve, porque é a única coisa que tá faltando pra gente falar. Então, na faculdade pública, é comum a gente ouvir, então a faculdade tá em greve e tal. E isso, gente, depende 100% de questões políticas, tanto assim, posição política dos professores, dos alunos, questões que regem a organização da universidade mesmo, do Estado, do Brasil. Então, toda e qualquer mudança na política afeta a universidade, assim, em nível macronômico, porque todos os alunos sofrem com isso, os professores também. Tem assembleia para decidir paralisação e greve, sabe? E isso, assim, quando tem greve, principalmente, ferra muito com a vida dos alunos, porque apesar de ser uma manifestação, assim, muitas vezes justa, né, porque greve é uma coisa, assim, que as pessoas entram em consenso pra fazer,
os alunos, eles acabam atrasando a matéria e tem que ficar nas férias fazendo coisas, sabe? Então... Tem gente até que se forma mais tarde por causa disso. Então, a nossa faculdade, ela tá muito sensível, muito sujeita à situação política do país. Então, a gente tem que se esforçar o máximo possível para o nosso país ter uma situação política estável, boa, que, assim, tome um rumo de prosperidade. É porque às vezes a gente nem leva tão a sério isso que acha que não vai afetar a gente, mas afeta, tipo... E afeta, assim, afetando as universidades, afeta toda a estrutura, assim, de trabalho do nosso país também, porque, querendo ou não, quem está na universidade está se formando para ser um profissional amanhã, né? Então, é uma questão aí a ser debatida. E na particular não tem isso. Então pode ficar tranquilo que greve você não vai ter, entendeu? Porque todo mundo ali tá pagando. Então, tipo, greve tem greve por quê? Porque os professores não estão sendo pagos, entendeu? Não recebem aquilo que eles deveriam receber. Então, na particular não tem isso. Então, não tem risco nenhum de ter greve, entendeu? E o que a gente queria deixar bem claro, assim, pra terminar esse vídeo, é que, primeiro de tudo, vestibular não é uma coisa justa. Com certeza não. Vestibular não é um método, assim, que merece ser venerado, que é uma coisa correta. Eu não sei até que ponto o vestibular ele ajuda realmente em alguma coisa na sua vida, eu acho que muito pouco. Sim. Porque, tipo, vestibular é decoreba, como infelizmente, como todos os outros concursos, como todos os outros métodos, sabe, pra entrar em alguma coisa. Não é só vestibular, porque que nem eu faço direito, eu vou ter que fazer, tipo, pra pegar a carteira da OAB, eu preciso fazer outra prova, que é a da OAB. E é basicamente um vestibular, entendeu? Um vestibular jurídico. E isso não explora mesmo o que a gente sabe, o que a gente tem, sabe? Então, a nossa opinião, assim, meio que discorda desse método, sabe? E que tem que mudar um pouco. E a gente queria também tirar um pouco esse preconceito das pessoas com faculdade pública e particular, sabe? Porque não adianta, gente. Quem faz a faculdade é o aluno, entendeu? Você tá ali na faculdade, você tá ali, ou você tá pra estudar, ou você não tá pra estudar. É você que vai decidir, porque faculdade não é que nem escola que tá te obrigando a estar ali. Você tá ali porque você quer. Exatamente. Tipo, às vezes, lógico, teus pais vão fazer pressão pra você entrar em tal curso ou fazer tal faculdade. Mas não adianta, se você se esforçar, você vai ser bom tanto na pior faculdade do mundo, quanto na melhor, você pode ser o pior aluno também, entendeu? Então isso vai de cada um, não adianta ter esse preconceito, e isso eu acho que é muita bobagem, porque eu via muito isso na minha escola, porque na minha escola, até os professores incentivavam muito a gente a passar só em pública. Então, sempre todo mundo, sabe, ficava com aquele preconceito. Nossa, o fulano foi pra particular, não passou em nada, é burro, sei lá o quê. Não é assim, gente, sabe? Não mesmo. Eu acho que é assim. A universidade pública, ela tem alguns recursos a mais, assim, pra contribuir? Tem. Mas eu acho que você tem que parar e analisar o que eu quero pra minha vida. Se você quer ficar na sua cidade, se você não quer sair da sua cidade, se você tem condição de pagar por uma faculdade particular, ou se você não quer, se você não sente, assim, se você não tem nem força psicológica pra passar por um cursinho, porque um cursinho é uma coisa que exige uma força psicológica de você, entendeu? Porque você vai passar tudo aquilo de novo, numa velocidade frenética para passar num exame burro, porque o vestibular é um exame burro, assim, no sentido de organização, né? Sim. Se você não tem, e se você... se a particular é uma opção, por que não, entendeu? Sim, se você tem condição, não vale a pena ficar sofrendo, sabe? Se você não quer, lógico. Então, sim, também. Se você não quer, não vale a pena ficar lá sofrendo pra passar na faculdade pública só porque ela é pública, sabe? Sim. Muita gente quer passar em faculdade pública pra ficar com status depois, sabe? Tipo, estou na faculdade pública. Mas não é assim. Se você tem recurso e não quer se matar no cursinho, que nem eu, tipo, eu não queria. Eu não me via mais, sabe, na escola estudando aquelas mesmas matérias, mais um ano só pra estudar em uma faculdade pública, se tinha uma particular na minha cidade e o curso era bom, não era um curso ruim. Então, tipo, eu não vi por que não, entendeu? Não fazer particular. Então, vai muito. E é uma coisa que você tem que quebrar esse preconceito em você. Porque todo mundo vai te olhar e falar assim, nossa, não acredito que você estudou a vida inteira, porque no nosso caso, em escola particular, e agora você faz uma faculdade particular. E eu falo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Tem tanta gente que você vê aí, por aí, que fez uma faculdade, tipo, pública super renomada e hoje tá aí fazendo nada. Sim. E tanta gente que fez uma faculdade pública da pior, tipo, possível, sabe? Unisquina, assim, que as pessoas falam, e, tipo, tá super bem, sabe? É só você se dedicar mesmo. Exatamente. Você tem que ter essa consciência, entendeu? As pessoas, elas endeusam muito a faculdade pública. Não que ela não tenha recursos, não que ela seja ótima,
Não que eu não ame minha faculdade, porque, gente, eu sou honesta a vida inteira. Mas, assim, eu acho que a questão é o que você quer, o que você sente, o que você pode e o que você não pode. Analise o seu ponto de vista. Peça ajuda para os seus pais. Se os seus pais não têm condição de te ajudar nesse quesito, procure outras pessoas. Converse com seus amigos. Converse, não sei, gente, procura psicólogo, sabe? Quando eu fui prestar vestibular, eu procurei a ajuda de um psicólogo, porque eu tava muito perdida no que eu ia fazer. Eu faço letras, hoje em dia. E imagina para os meus pais ouvirem que eu ia querer fazer um curso de licenciatura, que normalmente... detalhe, né? Que todo mundo, as pessoas têm um certo preconceito, assim, universal com o curso de licenciatura. Todo mundo que me parava, depois que ficaram sabendo que eu ia fazer letras, olhava pra minha cara e falava assim, ai, você vai dar aula, né? E uma observação, ela queria arquitetura antes, então tipo, uma mudança muito drástica. Eu ia fazer arquitetura, eu já tinha inclusive passado no segundo colegial. E aí, apesar de tudo, eu procurei a ajuda das pessoas. Eu fui em psicólogo, eu falei com os meus amigos que foram pessoas que me ajudaram muito nesse quesito. E eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz, entendeu? Apesar de ser um curso de licenciatura, e hoje eu vejo, até eu mesma, tinha um preconceito com essa questão da aula, sabe? De, nossa, as pessoas falam que eu só vou dar aula, será que é isso mesmo? E eu sabia que não era, porque quando você entra no curso, você vê as possibilidades, entendeu? Mas hoje eu falo, eu quero dar aula, eu quero ser professora, entendeu? É isso que eu quero fazer. E eu não tenho vergonha de falar, quando as pessoas falam, nossa, mas você estudou a vida inteira, escola particular, você fala, você vai dar aula. Você sabe como é a situação dos professores hoje em dia? Você quer apanhar de aluno em escola pública? E eu venho e falo, eu quero dar aula, o que vai ser? Eu não sei, entendeu? Mas é isso que eu quero fazer. E o importante é isso, gente, vocês irem atrás do que vocês querem fazer e vocês pesarem bem a questão das universidades. Não coloquem no pedestal uma universidade, não descartem a outra, coloquem ela no lixo, porque isso não tem nada a ver, entendeu? Se você for, desculpa a expressão, mas se você for um bosta, você vai ser um bosta na USP, você vai ser um bosta onde você quiser, você vai ser um bosta, entendeu? Então pense bem nas suas escolhas, veja bem o que te faz feliz, o que você quer, porque, querendo ou não, você vai passar muito tempo dentro de um lugar que você precisa, no mínimo, gostar. Normalmente é no mínimo 3, 4, sabe? Então, 4 anos por aí. Da sua vida. Então você precisa estar num lugar que você realmente goste, sabe? E tenta, se você passou em mais de 2, tenta visitar a faculdade um pouco antes, sabe? Se você tem condição, vai na faculdade. Pesquisa muito. Eu pesquisava muito sobre tudo e sobre a faculdade em si, sobre quem já estava na faculdade, como que é, entendeu? E no caso, por exemplo, quando eu decidi que eu ia prestar letras, tinha uma menina, irmã de uma amiga minha, que ela já fazia letras aqui na Unesp. Então, eu conversei com ela e eu falei, olha, eu tô pensando em fazer letras, não sei o quê. E, gente, ela me levou pra assistir uma aula, assim, de literatura na época. E, assim, eu me apaixonei pela aula. Foi muito bom, porque eu conheci a estrutura da faculdade, o campus. Eu conheci a professora, eu conheci o método de ensino, assim. Tudo bem que era só de uma professora, mas eu conheci como era ter uma aula na faculdade. Porque a gente, quando a gente tá na escola, a gente tem a impressão de que vai ser aquilo na faculdade. E é completamente diferente. E é outro mundo. Tipo, faculdade é muito libertador, assim, em relação à escola, entendeu? Mas uma coisa que eu quero deixar bem ressaltada é que, assim, a faculdade, ela faz uma grande diferença na vida de uma pessoa. Infelizmente, no nosso país, nos países mais desenvolvidos, principalmente nos países europeus, essa coisa de faculdade não é, por exemplo, a única opção que você tem. No nosso país, infelizmente, faculdade ela é muito importante, porque quando você não quer fazer faculdade, você acaba subtraindo um número enorme de opções do que você pode fazer na sua vida. Isso é uma coisa muito triste que eu queria muito que mudasse, porque faculdade não devia ser algo obrigado. As pessoas não deviam pensar, tipo, ai meu Deus, eu preciso fazer faculdade, sabe? É porque hoje no Brasil, tipo, infelizmente, nosso mercado de trabalho está aberto só pra, tipo, principalmente tem prioridade para as pessoas formadas, sabe? Pessoas que têm um diploma aí. E nem sempre o diploma significa tudo, sabe? Então no Brasil eu acho que precisava mais disso. Exatamente. Ser mais aberto para quem não é necessariamente formado e tem um diploma na mão. Porque isso às vezes não significa porra nenhuma. Exatamente. É aquela velha frase que eu tenho certeza que os pais de vocês falam, que assim, está difícil ter emprego quem tá formado, imagina quem não tem, quem não é formado, entendeu? É uma realidade triste? É uma realidade muito triste. E eu acho que nós, jovens, até as pessoas que estão dispostas a lutar para mudar isso, tem que mudar. Porque a faculdade ela não deve ser uma coisa obrigada, deve ser uma coisa que você tem que escolher fazer, porque você quer estar ali, entendeu? Você não precisa estar ali porque você está obrigado, porque alguém está te mandando, ou porque você só tem essa opção, como é o caso da maioria das pessoas no Brasil. Mas ela tem que ser uma das opções do que você pode fazer da sua vida.
Mas era basicamente isso que a gente queria falar. A gente, tipo, fez esse vídeo pra ajudar mesmo as pessoas a conhecerem mais um pouco, porque às vezes, tipo, a gente sente falta de ver isso, sabe? A gente sempre sente falta desse tipo de conteúdo no YouTube. Mas a gente queria também, tipo, deixar bem explícito que nós estamos no primeiro semestre da faculdade. Sim. Se a gente tiver dito alguma coisa errada, pelo Pode amor de corrigir Deus, a gente. Isso, corrijam. E perdão se a gente tiver ofendido vocês de Sim. alguma forma. Não era a nossa intenção. Nossa intenção é unicamente ajudar. E tá aqui pra, tipo, ajudar as pessoas que passaram pela mesma situação que a gente. Que eu sei que são muitas. Mas muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você viu até o final. Gente. E nossos vídeos não vão se resumir só à faculdade, né? Sim. Vai ser um canal bem diversificado. Então a gente vai abordar diferentes assuntos e espero que vocês continuem acompanhando a gente, né? Sim. E que gostem. A gente vai falar de tudo, gente. Ó, pra menina, a gente vai falar de maquiagem, que a gente gosta, apesar de eu estar com a cara limpa. A gente vai falar de livro, pra quem gosta de livro também. A gente vai fazer resenha de livro. Sim. Gente, receita vai ter de tudo, porque a gente não quer se restringir a um único assunto, sabe? Mas o foco é principalmente receber, compartilhar e criar conhecimento. Esse é o foco do nosso canal. E o canal é nosso mesmo, vai ser nós duas, né? Até quando Deus quiser. Então vai ser a gente. E o canal tem nome? O nome do canal vai estar no canal. Então, Porque a gente ainda não sabe. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Fiquem atentos aos vídeos. A gente não tem dia certo pra postar. E a gente não tem conteúdo certo definido. Por exemplo, tal dia vai ser tal vídeo. Isso a gente vai ver com o tempo. Com o né? tempo. E basicamente porque a gente quer diversificar o conteúdo por enquanto. Mais tarde a gente vai, assim, afunilando mais, vendo certinho os dias. Porque nesse momento, como tá no começo do canal, a gente precisa saber se organizar com a faculdade, com tudo que a gente faz. É meio muito difícil. Mas vai dar tudo certo. Muito obrigada. Boa Então noite. é isso, gente. Tchau. Tchau.